Paz do Senhor para quem está em casa, né? Nosso olá, tá tudo bem com vocês também? Por incrível que pareça, nós temos mais pessoas online do que presencial. Dá uma olhada aí pro canto, olha como a igreja está cheia, respeitando o distanciamento, mas nós temos pelo menos o dobro de pessoas em casa. Então nós temos um grande número de pessoas acompanhando este culto. E eu creio que a mesma unção que caiu neste lugar, você pode sentir na tua casa e na sua família. E todas as palavras proféticas lançadas neste altar vai alcançar também a tua história, a tua casa, a tua família. Eu profetizo isso sobre vocês em nome de Jesus, amém? Quem está com o coração assim ávido por receber uma palavra de Deus nessa noite? A palavra de Deus, ela é muito importante, ela é especial. É um momento onde nós temos a posição de Deus em detrimento à nossa caminhada da fé. Eu estava pensando muito sobre isso esses dias, sobre qual é o intento de Deus para cada igreja, para cada unidade, para cada representatividade de Cristo na terra. Hoje, muito embora tenhamos muitas denominações e várias placas de igreja, continuamos profetizando e crendo que a igreja de Cristo é uma só, que Ele vai buscar apenas uma igreja, a noiva santa, apaixonada, preparada, não que está se preparando, mas que já está pronta. Mas eu pensava sobre isso, Deus, qual que é o intento de Deus para oportunizar tantas portas abertas? Eu fico muito feliz com isso, que abra mais outra, porque quanto mais igreja é aberta, mais um território a ser alcançado pelo poder de Deus. E eu pensava sobre isso, e Deus foi falando algo muito especial no meu coração. Ele disse que cada pessoa que agrega uma igreja, uma comunidade, ela está vivendo uma realidade da vida diferente. Talvez a tua realidade aqui é diferente da igreja que está congregando ao lado aqui, uma batista, uma quadrangular, uma assembleia. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão abençoador. A Bíblia diz que Ele é galardoador, que Ele vai instruir você através da palavra, para que a mudança necessária que a palavra vai trazer na tua vida possa ocorrer dentro da tua história. Por isso às vezes é perigoso você querer buscar outros materiais, sair buscando conceitos de tantos outros lugares, sendo que Deus está soprando algo para você, para o tempo da tua vida, para o momento que você está vivendo. E eu quero te dizer, Deus tem uma palavra certa para o teu coração nessa noite. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família. Hoje é um dia abençoado, hoje é o ano, o momento, o tempo aceitável do Senhor sobre a tua vida. Por isso, alegra o teu coração. E eu quero trazer algo de Deus para você. A parte do louvor, a parte da oferta é quando nós apresentamos algo a Deus. Mas a parte da palavra é quando Deus requer algo de nós. Então, apacenta a tua igreja nessa hora, Senhor, e fale aos nossos corações. Estou muito feliz por ser pastor dessa igreja. Na verdade, eu tenho dito nesses três últimos cultos, de uma maneira mais explícita, que eu estou pronto até para ir para o céu. As pessoas falam, pastor, mas o senhor está muito novo. Eu me sinto muito realizado em todas as fases da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Estou feliz porque essa igreja é uma igreja de pessoas apaixonadas por Jesus. Estou feliz por ter você como um líder de célula. Que alegria é poder ter você como líder de célula. Eu ouso dizer que aqui nesse espaço estão os melhores líderes de célula do estado de Mato Grosso e serão os maiores do Brasil. Eu creio muito nisso, eu estou muito feliz por isso, porque eu sei da luta que você está travando. Nós estamos nesse propósito, estava rememorando as fotos há pelo menos 2 anos, e quantas lutas nós passamos, quantas batalhas, quantos desafios. Pode tirar aqui em cima do retorno que está sobrando aqui. Quantos desafios nós estamos enfrentando, quantos movimentos nós, talvez dentro da casa, problemas adversos, setas do inimigo contra a nossa vida, para que o propósito de Deus não pudesse ser estabelecido, e no momento que ele fosse estabelecido, para que ele pudesse ter uma continuidade. Mas eu quero te dizer, até aqui o Senhor te sustentou, e você se tornou mais que vencedor nesse propósito. Através da célula, muitas pessoas estão chegando na tua casa, e da tua casa estão chegando na casa do Senhor, e vidas foram alcançadas. Nós batizamos nesse último ano um número recorde de pessoas dentro de um ano, porque você foi excelente naquilo que Deus tem confiado em tuas mãos. Então, no culto de célula, eu não poderia começar de uma outra maneira. Eu quero orar por você, e essa oração, ela vai se tornar uma oração de gratidão, porque você tem ombrado ao nosso lado em uma visão.
E é tão difícil você colocar no coração de uma outra pessoa a visão que está no teu coração, porque a gente passa por tantas coisas até você entender aquilo que o profeta viu, aquilo que Deus falou em nossos corações, é muito difícil. Mas eu agradeço a Deus, porque você entendeu que isso não é um desejo do meu coração, mas isso é um desejo de Deus, e Deus te chamou para ser um líder excelente, e através da tua vida, muitas pessoas se achegarão ao nome de Jesus. Deixa eu orar por você, antes de começar essa palavra. Você que é um líder de célula, e você também que não é um líder, mas um líder em treinamento, um anfitrião, ou não, pastor, eu quero pegar essa bênção de carona. Coloca a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Meu Deus e meu Pai, que coração eu tenho hoje de gratidão a Ti. Estamos no culto das células, pronto para entrar em talvez o maior desafio evangelístico que nós já vivemos. E eu cheguei até aqui, não porque sou bom, não porque eu sei, muito pelo contrário, talvez eu tenha atrapalhado mais do que ajudado, mas a Tua mão foi tão misericordiosa e poderosa sobre a igreja Voz da Verdade Sede, que nós rompemos, ó Pai, nós vencemos. Nós saímos de uma transição tão difícil, tão complexa, de uma igreja de 40 anos, ó Pai, onde grandes homens dedicaram a Tua vida no altar, deixaram aqui suor, sangue, dinheiro, tempo, ó Pai, família, e construíram a base para esta grande igreja e este grande ministério. Ah, Deus, como eu sou honrado de poder estar nesse tempo, o tempo onde o Senhor está às portas, pronto para buscar uma igreja que estará preparada para este glorioso dia, Deus, e todo esse propósito passa através da vida deste homem, desta mulher, desse líder, e eu te agradeço por eles, ó Pai, que a unção necessária para esse tempo adverso recaia sobre a vida dele agora, sobre a vida dela agora, Deus, e um tempo novo, ó Deus, um tempo de intimidade, um tempo de experiência, um tempo de avivamento, vai estar descendo como o óleo da unção na barba de Arão, sobre o vale, nos montes de Hermão, o orvalho dos montes de Hermão, desce sobre a cabeça dele agora, desce sobre a cabeça dela agora, e prepare-os para este novo tempo, para a maior ação de avivamento e de evangelismo que a tua igreja já experimentou nesses 40 anos. Por isso ativa ele agora, renova ele agora, aviva esta obra no coração dele agora, e fala com a tua igreja. Eu te agradeço por todos, em nome de Jesus. Se você sentiu grato, aplauda ao Senhor por essas palavras. Sem demora, eu quero socializar algo com vocês. Preciso que tire ainda o retorno aqui em cima, ainda está voltando muito. Pode zerar todos, tá? Pode zerar todos. Aí você coloca aí fora para mim, aí ele não volta, amém? Ainda em tempo, eu quero socializar algo muito especial com vocês. A Bíblia vai nos ensinar algo fantástico no texto de 2 Reis, capítulo 7. Versículo de número 3 ao 9, eu quero que você abra a tua Bíblia. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero desafiar você a algo fantástico, algo extraordinário, que está chegando para nós da parte de Deus. Nós iniciaremos a maior campanha de vacinação da história no mês de agosto na nossa igreja. Pastor, a maior campanha de vacinação? Já encontraram então a vacina para o famigerado coronavírus, Covid-19? Não, ainda não. Eu creio que está muito próximo. Deus está trazendo sabedoria sobre os cientistas, sobre as nações. Está muito próximo essa resposta, porque o povo de Deus tem clamado, e nós estamos orando, e vamos orar no dia 1º juntos. Mas não estou falando desse vírus, eu quero falar sobre um outro vírus, algo que tem assolado também a população da terra há muitos e muitos anos. Desde a fundação dos séculos, existe um vírus muito mais letal, muito mais mortal do que o Covid-19, do que o coronavírus. E sobre esse vírus, a igreja tem uma autoridade, porque a igreja tem em suas mãos a vacina necessária para que esse vírus possa ser erradicado do meio do povo de Deus. E eu quero chamar você para essa noite, para um tempo novo de grande vacinação contra esse grande vírus. Pastor, que vírus é esse? Vamos falar sobre ele nesta noite. Desde que o homem decidiu andar distante dos propósitos do Senhor, ele foi acometido de um grande vírus. Estou falando do vírus do pecado. E sobre o pecado foi projetado sobre o homem a morte
E Deus então fez um novo propósito, um novo projeto, trazendo dentro de um projeto de derrota um escape poderoso, algo extraordinário, que através de um sacrifício na cruz do Calvário, eu e você pudéssemos sair da condição de perdidos, sermos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, saindo daqueles que iam para covas e sendo levantado para aqueles que vão para a casa do Pai, que tem muitas moradas, saindo de um projeto de derrota, de morte, de perca, para um projeto de vitória, conquista, para morar em um outro endereço, a nova Jerusalém, que está preparada para aquele que acredita e crê no nome do Senhor Jesus. Essa igreja que teve o privilégio de receber de graça essa dádiva, essa dose de uma vacina poderosa, que é a própria vida, que o seu nome nós conhecemos, é Jesus Cristo. Esta igreja não pode, ao longo dos tempos, fechar os olhos para uma condição que está a mais próximo de nós do que nunca, para uma situação que nós vemos todos os dias. Muito embora hoje nos encontramos imune a esse grande vírus, que é o vírus do pecado, porque um dia levantamos as nossas mãos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Muito embora nós estamos com a vacina em dia, existe um grande percentual, um grande número de pessoas que todos os dias nos rodeiam, quer seja em casa, no trabalho, na família, na rua, os vizinhos, amigos, colegas, parentes, são pessoas que precisam urgentemente serem vacinados para que esse vírus da morte não acometa aquilo que ele veio fazer. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus te colocou como um líder neste último tempo, para participar conosco no mês de agosto, da maior campanha de vacinação de todos os tempos. Você vai abrir a tua casa e você vai dizer: eu tenho a vacina necessária para esse vírus mortal, e eu quero apresentar para você Jesus, 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 Jesus. É Ele a vacina para esse tempo tão precioso e oportuno. A igreja está vivendo algo que nós ouvíamos falar. Eu cresci nos bancos da igreja, não nesta igreja, porque nós temos apenas de 12 a 15 anos, eu nunca acerto a data que nós estamos aqui. Mas naquele bairrozinho simples ali do bairro Cidade Verde, eu, nos pés das pessoas no banco da igreja, ouvia dizer: olha, um dia Jesus vai voltar. Olha, nos últimos tempos ouvirão guerras e rumores de guerras, nações contra nações, vírus, assolações. E a gente ouvia isso, e talvez em nossos corações isso era tão distante. Era uma situação que, Jesus vai voltar. Mas tem 1000 anos que ele não voltou. Jesus vai voltar. Mas tem 2000 anos que ele não voltou. Jesus vai voltar. Porque agora Ele está mais próximo do que há 2000 anos atrás. Agora Ele está mais perto. As coisas que estão acontecendo apontam para dizer que Ele em breve voltará e vai buscar uma igreja vacinada, uma igreja preparada. E o texto dessa noite vai trazer algo que reflete aquilo que nós estamos vivendo hoje. Estamos todos distantes, com máscara. Se eu dissesse há 5 meses atrás que isso aconteceria na campanha do começo do ano, ninguém aqui ia acreditar que passaríamos uma campanha na semana que vem com máscara. Mas com máscara ou sem máscara, semana que vem eu vou entrar por aquela porta para 6 dias de clamor, para os próximos 6 meses desse ano. Esse ano não vai ser perdido na tua vida, esse ano não vai ser perdido na tua história. Eu acredito desde o primeiro dia, tenho profetizado, Deus vai virar o cenário. A campanha chama-se Ressuscita. A tua terra não será morta, não será destruída, não será desamparada, não será assolada. Deus vai trazer um tempo de restituição sobre o Brasil, eu creio, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre aquilo que você está propondo. 6 dias de clamor para uma resposta sobrenatural de Deus. Eu creio nisso. Mas é diverso isso. Isso está acometendo o coração de muitas pessoas. Os nossos que somos vacinados e outros que precisam da vacina estão abalados.
Nunca houve na história do mundo um grande colapso coletivo, emocional nas pessoas. Geralmente o reflexo emocional era tido por uma ação, talvez local, uma guerra pontual, um atentado pontual, uma afronta de um governo para com o outro, de um estado para com o outro. Mas eu quero te dizer, uma histeria coletiva, isso é inédito. Um pânico que tem assolado o coração das pessoas, a ponto de levar o ser humano a desistir de viver, a preferir, depois de 1 mês, 2 meses de isolamento. Alguns estudiosos dizem que 2 meses de isolamento causa fatores talvez irreversíveis nos próximos 2 anos. Alguns ficarão com sequelas, talvez para o resto das suas vidas, porque foram marcados por um período de adversidade, por um período de separação, por um período de isolamento, como que se esse período da quarentena, do isolamento, fosse o final da sua trajetória. Mas quando eu olho para a Bíblia num texto como esse, tão verdadeiro como o tempo que vivemos hoje, eu entendo que o projeto de Deus não se encerra numa quarentena, porque a igreja não está em isolamento, a igreja não está de férias, a igreja não está em quarentena, a igreja está mais viva do que nunca, a igreja está mais preparada do que nunca. É para esse tempo que Deus chamou você, que Deus me chamou, que Deus nos levantou com coragem e ousadia para sermos a igreja de Cristo dos últimos dias. É para esse tempo que Ele te chamou. Tenha essa convicção em teu coração, tenha essa verdade em teu coração. Pastor, mas e o texto? Vamos a ele. A Bíblia vai dizer que no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7, verso de número 3, o texto conta. Eu já preguei ele recentemente aqui, por isso já estou aplicando para depois apenas lê-lo. Mas você vai lembrar desse texto. Diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morremos? E dissemos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para que virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e o esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobreviverá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Amém? Fecha tua Bíblia e olha para cá. Estou gripado não, fica tranquilo, tá, irmão? É só a presença de Deus gostosa que está nesse lugar. O texto que nós lemos retrata uma parte importante da vida deste profeta. Este profeta talvez
foi um dos profetas mais ousados que a Bíblia Sagrada retratou. Ousado porque o tempo que ele foi colocado foi um tempo de desafio. Ele veio após, talvez, do maior profeta que a nação de Israel teve, juntamente com Moisés, assim reconhecido. Estou falando de Elias. Elias vai surgir na história do povo de Israel no ano 875 a.C. Todos sabem, eu já preguei aqui incansavelmente, que no ano 930 a.C. houve uma cisão da nação de Israel. Então, a nação do norte ficou com 10 tribos, a capital em Samaria, e a nação do sul ficou com 2 tribos, a capital chamada ali em Jerusalém, a região de Judá. O povo agora começou a trilhar caminhos separados, mas Deus levantou um profeta para aquele tempo de adversidade, e eu gosto disso. Deus sempre levanta um profeta para o tempo da adversidade, e eu quero crer que você é o próximo profeta levantado por Deus para este tempo de boas novas. A Bíblia vai dizer então que Elias surge como fogo, 875, depois da casa de Acabe governar sobre o reino do norte. Agora, Jorão é o próximo rei e ele está sendo composto no ano de 852 a.C. Mas então há uma transição do ministério de Elias para o seu sucessor. Estou falando do profeta Eliseu. Eliseu vai surgir em 848 a.C. para ser profeta da nação do reino do norte. E quando ele começa, ele pega um período diferente, um período de desafio. Um período talvez onde o povo começava a perceber que ter um rei da terra não era tão proveitoso como ter o rei de Israel. Saíram do período de juízes, estabeleceram então no período de reis, mas as coisas não se encaixaram da maneira que eles pensavam. Então eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus então permitiu que as nações viessem contra eles. E foram lançados sorte para todos eles. Então, os heteus, ezeus, jebuseus, amorreus e todos os zeus possíveis daquela época se alçavam contra o povo que aparentemente não tinha mais o rei dos reis sobre eles. Tinha um rei da terra, porque o povo respeitava aquele povo que tinha um Deus que tirou eles do deserto e colocou eles com mão forte naquela terra. Mas a Bíblia vai dizer então que agora surge um novo profeta, com um desafio fantástico. Além de ser o sucessor do grande profeta Elias, além de ter sobre ele a unção da porção dobrada, ele precisava se ativar no meio da nação para dizer: muito embora vocês estão passando um tempo de adversidade, Deus continua sendo Deus de Israel. Oh, aleluia! Eu gosto dessa parte porque Deus está dizendo para mim e para você: muito embora estamos passando um tempo de adversidade que nunca vivemos, Deus continua sendo Deus de Cuiabá, Deus continua sendo Deus de Várzea Grande, Deus continua sendo Deus de Mato Grosso, Brasil, Deus continua sendo Deus da tua casa, Ele continua no controle da tua vida. E Eliseu tinha essa convicção em seu coração, a ponto de desafiar os reis da própria terra onde ele estava. Estou falando de Jorão agora. Um tempo anterior, ele tinha levado o exército da sírio, dentro do palácio de Samaria, do pátio de Samaria. Mas o tempo passou, agora o rei é o Ben-Hadad II, filho de Hadad, daquela época do rei Baça, lá de 1 Reis capítulo 17, 18, se não me engano. Ele olha para aquele povo e fala: eu quero tomar posse daquele povo, eu quero tomar posse daquele território, eu quero me alçar contra aquela nação. Só que quando eles foram afrontar este povo, Samaria era conhecida porque era uma cidade fortificada, e era difícil você se inserir contra Samaria e não fosse derrotado. Então o que ele pensou? Eu vou tentar. O povo de Samaria vai se recuar, vai se isolar, vai entrar num período de quarentena, e eu vou sitiar a cidade, a ponto de que ninguém entra, ninguém sai. E depois de algum tempo, eles vão desistir. Depois de algum tempo de isolamento, eles vão retroceder. Depois de algum tempo de quarentena, eles vão se entregar. Mas ele não sabia que tinha profeta em Israel.
Ele não sabia que, muito embora o tempo era de se reservar, de se isolar, de entrar em quarentena, ninguém está de folga aqui. Talvez o inimigo impôs essa situação sobre as nações, pensando que a igreja seria destruída, porque, como o pastor disse aqui, muitas igrejas fecharam a porta. Por isso eu louvo a Deus pela tua vida. Nós abrimos a porta, reformamos a igreja, pintamos tudo de novo, porque cremos no tempo de recomeço da parte de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! E Ele conta com você para isso. Ele conta comigo para isso. Por isso será a maior campanha de evangelização que nós já vivemos nos últimos 40 anos, no mês de agosto. Samaria é sitiada, a ponto de a fome assolar aquela terra. Eu quero encerrar, eu quero ser muito breve nessa pregação, porque eu estou gravando ela também. Mas a fome foi tão grande que uma cabeça de asno, cabeça de jumento, foi vendida por 80 peças de prata. Um quarto do esterco, uma vara de esterco de pombo, foi vendido por 5 ciclos ou peças de prata. A fome assolou aquela situação tão grande que as pessoas começaram a praticar canibalismo. Teve um dia que uma mãe encontrou com a outra e falou: olha, se nós não comemos hoje, nós vamos morrer. Não tem como mais plantar, porque os sírios estão ali. Ben-Hadad cercou: se eu for lá eu vou morrer. Ele pegou as eiras e pegou os lagares, ou seja, tirou a produção. Parece ou não parece com o que nós estamos vivendo hoje? Ele atacou a mão de obra, ele atacou a produção, atacou a fonte de vida das pessoas, e as pessoas não tiveram outra escolha senão se reservar, se não se esconder, se não entrar em quarentena. E aí veio o conflito físico com o emocional. Esse dia a mulher virou para outra e falou: olha, nós vamos ter que praticar canibalismo. Me dá o teu filho, hoje nós matamos, e amanhã a gente volta aqui e mata o meu. O texto vai dizer que a primeira mulher pegou o filho da outra e matou e comeu. Só que no outro dia, quando foi pegar o filho da amiga, ela escondeu o filho. E as duas foram parar no pátio do palácio, discutindo sobre isso, e pediram socorro para o rei, dizendo: rei, me socorre. E o rei falou: eu sou por acaso Deus para te socorrer? Eu vou tirar alguma coisa da onde? Eu não tenho mais expectativa. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos nessa situação. E quando ela conta a história para o rei: eu preciso que o senhor julgue essa minha causa. O rei rasga as suas vestes e ele amaldiçoa o profeta Eliseu e diz: hoje a cabeça de Eliseu estará sendo entregue, porque não é possível que o Deus de Eliseu não está vendo essa situação. Ah, meu querido, e eu preciso te dizer: Deus continua no controle de todas as coisas. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está doente. Se eu ficar doente, eu vou continuar dizendo, e você vai me assistir dizendo: Deus continua no controle de todas as coisas. Nós já perdemos pessoas muito queridas, choramos. Hoje o pastor Daltro está na igreja da Colina, juntamente com a pastora Regina, constituindo o filho do pastor, porque ele perdeu a vida. Nosso amigo, pastor Denilson, pastora Rosângela, tantos outros e tantos outros. Mas isso não vai tirar o nosso foco. A nossa visão é entender que Deus continua no controle de todas as coisas. Porque se Deus, que é formador dos céus e da terra, que te deu o fôlego que hoje custa tão caro, um respirador custa 50 mil reais, e se você tiver 50 mil reais você não vai comprar, você não consegue, e Deus te deu o fôlego de graça, para você levantar pela manhã, e ter pelo menos um objetivo, e dizer: muito obrigado, Senhor, porque o fôlego que eu tenho não fui eu que produzi, é o Senhor que me deu, e Ele continua então no controle. Mas a adversidade veio, e dentro de Samaria as pessoas ficaram tão assim, que o rei falou: eu vou falar com o profeta, porque talvez ele tenha a solução para esse caos. E as nações estão dizendo: quem tem a solução para esse tempo? Quem tem a solução? Talvez o teu vizinho, talvez o teu familiar, talvez alguém que você conhece, está dizendo: quem tem a solução? A minha célula não tinha como caber na tela mais nessa última terça-feira. Uau!
25 pontos de acesso, quase 40 pessoas estiveram na minha célula no Dia do Amigo essa semana, extraordinário, daqui, de Londrina, de outros lugares do Brasil, do Rio de Janeiro, porque não tem mais espaço, nós vamos dominar o Brasil, nós vamos vacinar o Brasil, dizendo: Jesus Cristo é a solução para a nossa nação, Jesus Cristo é a vacina para o pecado. E Deus conta com você nesse propósito. E ele falou: será que o profeta não está vendo? E quando ele vai para matar o profeta levanta e diz assim: olha, assim diz o Senhor, amanhã, Deus dá o tempo e a hora exata, porque Ele está no controle. Amanhã, e eu quero profetizar, amanhã vai ser um novo tempo para você, eu creio. Amanhã Deus vai mudar a tua história. Amanhã começa um novo ciclo na tua história. Amanhã Deus vai renovar a tua força. Você vai ser um novo líder de célula quando sair daqui. Amanhã, o amanhã de Deus está chegando para você hoje. O profeta diz: amanhã as portas de Samaria, 2 medidas de cevada serão por um ciclo, e 1 medida de farinha será por um ciclo. O assessor do rei, um dos 3 maiores, porque ele comandava a terça parte do exército, ele tinha três grandes generais. Um deles falou assim: é impossível, isso é impossível, só se Deus abrir a janela do céu. Eu gosto disso. Talvez a gente coloca o agir de Deus dentro da nossa visão, e a gente quer que Deus haja no impossível dele, no possível nosso. Ele diz assim: olha, é impossível, só se Deus abrir a janela do céu. Aí eu tenho que ser profeta de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai usar, mas se Ele tiver que rasgar esse céu de fora a fora, Ele rasga. Se Ele tiver que abrir porta onde não tem porta, Ele abre. Se Ele fecha a porta onde não fecha, a Bíblia diz que ninguém pode parar o agir da mão dEle. Quando Ele opera, ninguém impede. Eu creio nisso. Não queira entender o agir sobrenatural de Deus, você vai entrar em parafuso. E ele diz assim: só se Deus abrir a janela do céu. O profeta diz assim: você vai ver, mas não vai receber, porque quem não acredita não recebe. 6 dias de clamor, meu irmão. Se você entrar por aquela porta duvidando, nem venha. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor tem tudo, tem tudo. Você conhece um pouco a minha história. Eu tenho hoje um filho que eu olho para ele todos os dias e falo: Senhor, muito obrigado, porque isso é um milagre. E conquistei entrando por aquela porta todo dia dizendo: eu acredito, eu confio. Eu não sei qual é o teu propósito, qual é o teu projeto para esses próximos tempos, mas o mês de agosto vai ser extraordinário nessa igreja. Se você não acreditar, você não vai ver. E se você ver e não tomar posse, o que adianta você ver? Ver e não ver o resultado, o que adianta? Deus vai fazer você ver e você participar, porque a tua casa vai ser uma unidade de vacinação. A tua célula, as pessoas vão procurar: eu quero participar da sua célula. Não é nem você que vai correr mais atrás. Deus vai enviar pessoas, porque a Bíblia diz que Ele acrescenta. Ele só acrescenta para quem está preparado. Abra a porta da tua casa e diz: aqui tem vacina para você. E a Bíblia diz que então o Senhor vai fazer o impossível. Ele olha para 4 leprosos que estavam fora da cidade. Deus é assim. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aqui não são para confundir as que são. Ele olha assim do céu e fala assim: deixa eu ver qual que vai ser o projeto mais estapafúrdio, mais extraordinário. Ele vê 4 leprosos. Se faltava comida no palácio, faltava comida no palácio. Na casa da lepra, faltava ou não? Todo mundo sabe aqui, eu não vou meter muito tempo aqui, eu tenho que encerrar. Mas o leproso, ele não poderia ter contato. Ele transmitia a lepra pelo contato. Olha como nós estamos vivendo algo parecido. Foi tirado o contato. Então você tem que ficar isolado do isolado. Você não pode entrar dentro da cidade. Você tem que viver de favor. E Deus olha do céu e fala assim: esse aí que levou muito contágio da morte, eu vou transformar o status da vida dele. Aquele que carregava a notícia de morte, a partir de hoje
vai ser um portador da notícia de vida, vai ser um portador da notícia de vitória, vai ser um transportador das boas novas de Cristo. Você que já viveu muito tempo de desgraça, muito tempo de morte, bebia, fumava, prostituía, roubava, mentia, Deus está dizendo: você que talvez era um portador de desgraça, vai ser levantado para ser um portador das boas novas de Cristo. Aleluia! Se você acredita, aplauda Ele mesmo. Parece que é um acaso, mas é de um dia para a noite, um olha para o outro e fala assim: se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente for para lá, para os sírios, a gente morre. Vamos para lá. Quem sabe eles não têm misericórdia de nós e nós viveremos. E eles foram até o arraial. E quando eles chegaram no caminho do arraial, eles começaram a ver vestes no caminho. Começaram a ver trigos e cevadas no caminho. E eles começaram a olhar um para os outros, talvez com uma cena grotesca de um filme de terror mais esquisito, porque eles estavam leprosos, perto da morte, definhados. Talvez não era uma cena muito bela de se ver. Tal qual a minha vida e a sua vida, talvez não seja uma cena muito bela de se ver, mas tem vacina chegando. Tem vacina de Deus chegando. E quando a vacina vem, ela traz vida. Ela renova a tua força, ela tira a doença, ela joga fora a enfermidade, ela transforma a tua história. Então eles estavam ali e olharam para aquele cenário. A Bíblia diz que Deus fez um barulho durante a noite. Um barulho, porque Deus assim, quando Ele faz questão de provar que é Ele que fez. Ele faz um barulho e diz: olha, os sírios no arraial disseram assim: eu acho que os israelitas alugaram os heteus e os egípcios e vêm contra nós, porque esse barulho aí não é um barulho normal, esse barulho aí é um barulho diferente, esse barulho até hoje eu não vi. Eu vou bater em retirada, e eu quero dizer, é assim que vai ser na vida da tua vida. Dos inimigos ouvirão um barulho diferente, um caminhar diferente, um falar diferente, um olhar diferente, um tocar diferente. A tua célula vai ser diferente a partir de hoje, e vai bater em retirada por 7 caminhos, eu profetizo sobre você. E quando eles chegaram lá, eles ficaram abismados, dizendo: quanto ouro, quanta prata, quanto bronze, quantos animais. Um cavalo naquela época, para você ter uma ideia, no palácio, ele não queria mandar 5 cavalos, mandou 2. Valia ouro, valia dinheiro. E viu cavalos amarrados, comidas prontas. E eu começo a ver algo especial. E eu quero ser mais uma vez um profeta para eu encerrar sobre você. Esse tempo que você ficou em casa, talvez causou muita destruição. Talvez você perdeu fazenda, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu emprego. Mas eu quero te dizer, Deus tem preparado um manjar para depois dessa pandemia. Eu creio que o tempo da pós-crise vai ser um tempo de Deus ressuscitar sonhos. Eu creio que o tempo de pós-crise, Deus vai tirar toda a terra assolada, toda a terra desamparada, e você vai produzir frutos 1 por 100, porque eu acredito na restituição da parte de Deus sobre a tua vida. Eles não plantaram, eles não colheram, eles não regaram, eles não compraram, mas aquele dia era dia de boas novas. E quando as boas novas chegam, ela é completa. Quando as boas novas chegam, ela transforma todo o cenário. E eles dizem: olha, eu tenho prata, eu tenho ouro, eu tenho bronze, nós temos tudo, vamos esconder. Esconde o primeiro, como muitos têm feito. Começaram a célula, mas pararam no meio do caminho. Muitos nesse tempo de pandemia abandonaram a fé. Aqueles que não bebiam passaram a beber. Aqueles que não prostituíam passaram a prostituir. Aqueles que liam a Bíblia passaram a ignorá-la, porque às vezes nós pegamos os tesouros e enterramos e escondemos. Não é tempo para isso. Jesus está às portas, não é tempo para isso. A Bíblia vai dizer que quando eles escondem pela segunda vez, talvez a unção do Espírito Santo caiu no coração de um e ele falou assim:
não fazemos bem. É só para nós. Esse ouro, essa prata, essa comida, esse cavalo, essas roupas, é só para nós? Será que é só para nós? Não fazemos bem. Este dia, esta oportunidade, este conhecimento que chegou em minhas mãos, esse dia é dia de boas novas. Este ano é ano de boas novas, para apregoar aquilo que Deus mandou você apregoar. A Bíblia diz em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre você, está sobre mim. Ele vai te ungir, Ele me ungiu, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Eu creio nisso. Não fazemos bem querer só para nós. É um egoísmo você querer só para você. Você tem a vacina em suas mãos. Você é o porta-voz da mensagem. E eles voltaram animados. Vamos dizer para eles aquilo que nós estamos vivendo. Vamos contar as boas novas para eles. E quando chegaram no palácio, talvez olharam para eles e falavam: mas vocês, não se abale não, vai ter muita gente que vai olhar para você e falar: mas de novo você está me convidando? Mas você, mas será? Não fica abalado não. O importante não é você. O importante não é o porta-voz. O importante é a mensagem que está sendo levada. Nunca foi sobre nós, esse ministério está em pé ainda, porque o importante aqui não somos nós. O que é importante aqui é alguém que é acima de nós. É a mensagem que nós acreditamos, que nos faz depositar a nossa vida no altar, que nos faz vender as nossas casas, que nos faz entregar as nossas coisas. O que importa é a mensagem. Jesus Cristo está voltando e Ele te ama. Ele veio ao mundo por amor de você, por amor de você, por amor da tua casa, por amor da tua família, e tem vacina para eles nessa noite. Aleluia. Quando eles foram conferir, porque eles vão conferir, viu? Eles vão conferir. E quando eles foram conferir, a Bíblia diz que houve um êxtase naquele povo que estava isolado. Houve um barulho naquele povo que estava pensando em desistir. A Bíblia diz que a esperança voltou como se nada tivesse acontecido. Flávio Joséfo disse que o movimento que aconteceu naquele dia parece que fizeram esquecer toda a assolação que eles fizeram no tempo de pandemia. No tempo de assolação, no tempo de isolamento. E eu quero crer que talvez todas as assolações que vivemos nesse tempo de pandemia, quando o sol da justiça chegar sobre nós, quando nós ficarmos não só como os que sonham, mas vivendo aquilo que Deus falou, quando aquilo que Isaías 60 diz: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor estará sendo sobre você, estará sendo sobre a tua vida, estará sendo sobre a tua célula. Quando isso acontecer, Deus vai lançar esse tempo adverso no mar do esquecimento. Vai lançar, porque um óleo de alegria está chegando, e eu creio nisso. A Bíblia vai dizer então que eles pegam e começam a socializar. Aquele general que disse que não ia acontecer, foi colocado na porta para comandar as pessoas, para as pessoas não matarem pisoteadas umas às outras. E ele morreu pisoteado, porque quem não acredita não participa. Quem não acredita não vai chegar. Quem não acredita vai morrer no caminho. Quem não acredita não vai ter vacina para ele, porque a vacina que nós temos não alcança a incredulidade. A vacina que nós vamos apresentar em agosto precisa de um coração aberto para dizer: eu quero reconhecer Jesus, eu quero ter Jesus na minha vida. E se talvez você ainda está um pouco mais ou menos dizendo assim: pastor, eu acho que minha dose está acabando, eu acho que eu estou fraco, pastor, estou precisando de uma vacina,
Estou precisando de uma vitamina nova. Deixa eu te dizer, tem unção de Deus para você nesse mês de agosto. Dia 1º você vai orar com a gente. Nós vamos orar e jejuar pela campanha, pelo país, contra o coronavírus. Nós vamos orar juntos. Porque a oração de João, capítulo 17, se não me engano, ele diz assim, o meu desejo, Jesus orando, é que eles sejam um, porque na unidade há força. O meu desejo é que eles sejam um só. O meu desejo é que nós sejamos um nesse tempo. Eles voltaram, pegaram tudo. O tempo da restituição chegou sobre eles. E eles fizeram festa. O inimigo foi derrotado. Porque alguém ouviu um direcionamento de Deus e entendeu que esse dia é dia de boas novas. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. Eu quero te conclamar. Agosto vai ser o mês de 2020. Agosto, sabe? Você vai entrar aqui no dia 1º, campanha de jejum e oração. No dia 2 ao dia 7, 6 dias de clamor para 6 meses de vitória. Domingo que vem começa, vai ser extraordinário. A pastora Geisa vai cantar no domingo, pastor Josmar Silva vai pregar no domingo, vai ser extraordinário. Você não pode perder 6 dias proféticos aqui. Às 19 horas, eu conto com você. Só no domingo às 18 horas. Mas, além disso, agosto é o mês da maior campanha de vacinação de todos os tempos. E se você quer sair dessa noite aqui, com esta convicção em teu coração, para dizer, Senhor, eu quero tomar posse daquilo que esse pastor está dizendo. Eu quero receber esta unção que esse pastor está dizendo. Eu quero que você se coloque em pé, eu vou encerrar a palavra agora. E todas as palavras lançadas diante desse altar vai produzir espírito e vida sobre você. Talvez você estava isolado, desamparado, pensando que não tinha solução. Talvez você está me vendo aí. Quantas pessoas estão em casa? E Deus colocou você aí. Eu não vou esperar a campanha não para te dizer, Jesus te ama. Jesus tem um projeto na tua vida. Hoje é o dia aceitável do Senhor para você. E se você quiser aceitar esse Jesus, escreve para mim aí que eu vou orar por você. Escreve assim, pastor, eu estou aceitando Jesus hoje. Coloca teu nome aí, que eu vou te procurar, eu vou orar por você. E eu quero crer que essa decisão se transformará em uma conversão genuína. E você vai viver os melhores dias da tua vida com Jesus. Mas eu quero que coloque um versículo para mim na tela e eu vou orar sobre esse versículo na tua vida. 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 7. Essa unção que está chegando aí é uma unção para quem tem coragem de se levantar, para quem tem coragem de dizer, Senhor, conta comigo, Senhor, eu quero ser um desses que vão vacinar essa população. E no texto de 2 Timóteo 1:7 vai acontecer o que Deus está ministrando no teu coração. Põe a mão no teu coração um momento. O texto diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, porque Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza. Deus te deu um espírito de ousadia. Deus te dará nessa noite um espírito de altivez, para entender que você é um valente do Senhor, uma valente valorosa do Senhor, para este grande projeto. Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite, que noite extraordinária. Obrigado, Senhor Deus, por esta campanha que vai revolucionar a nossa igreja. Senhor, se depois de todo esse grande movimento, uma alma só se aceitar a Senhor, eu creio que já foi fantástico, mas o meu espírito está alto diante de Ti para crer que vai haver uma avalanche de conversões em nosso meio. Deus, novos líderes de células serão levantados, novas células sairão, Senhor. A unção da multiplicação vai descendo sobre nós, meu Pai. Aonde tiver alguém pensando em desistir, renova a força dele agora. Aonde tiver alguém, Senhor Deus, pensando, ó Deus, que não é ousado,
abençoado. Ó Deus, que a unção, o espírito de fortaleza recaia sobre ele agora. Meu Deus, as unidades especiais da igreja serão referencial do céu para Cuiabá e Várzea Grande. Quando alguém olhar do céu, vai dizer: naquela rua tem palavra, naquela rua tem, naquela família tem palavra, naquele trabalho tem alguém, tem profeta ali, tem líder ali. Meu Deus, conta conosco nesta campanha extraordinária de vacinação. Meu Jesus, que o Senhor sopre sobre Cuiabá, que o Senhor sopre sobre Várzea Grande, que o Senhor sopre sobre Mato Grosso, que o Senhor sopre sobre o Brasil, meu Pai. Aonde tiver uma tela ligada, alguém conectado, que a vacina do Evangelho possa chegar no coração deles, e eles possam dizer: eu aceito, eu me rendo, eu me prostro, eu reverencio ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nos dê esse espírito, nos dê esse espírito, nos dê esse espírito de fortaleza nessa hora, em nome de Jesus, ó Deus. Agora, Senhor, agora é o tempo novo, é o tempo de boas novas. Eu creio. Hoje venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Eu creio, Senhor. O céu te adora, Nesse tempo, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, cante a Ele. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Diga que Ele é poderoso. Poderoso esse nome é, Mais do que tudo, mais Senhor. forte que tudo O é. Senhor é poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Se você está nos visitando nessa noite e quer tomar uma decisão maravilhosa por Jesus, levante sua mão nessa hora. Pastor, eu quero aceitar esse Jesus. Pastor, eu quero ter esse Jesus na minha vida. Hoje é um dia aceitável, Senhor. Dá um sinal para mim que eu vou orar para você antes de encerrar o culto. Alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, participar dessa vacina maravilhosa, deixa eu orar por você antes de encerrar o culto. Amém? Amém?